pessoal, tudo bem? Professora Angélica no comando, você aí do outro lado, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal do Vale Concursos. Professora Angélica hoje está aqui com você, que se prepara aí para o concurso, da Fundase, Socioeducativo do Rio Grande do Norte. Saiba que é um prazer ter conteúdo aqui com você, trazer conteúdo para você de língua portuguesa aqui. Você que me conhece, muito prazer. Você que não me conhece, sou a professora Angélica Vasconcelos do Vale Concursos, Tenho a honra de estar com você aqui hoje, nesse momento nosso totalmente free, não é verdade? A gente tem o objetivo aí de contribuir com a sua aprovação. Professora Angélica, então, inicia o nosso encontro aqui hoje, Hoje nós vamos tratar coisas muito bacanas aí, relacionadas, a uma classe gramatical que é situação de prova para você, viu? Então, a professora Angélica já te convida a ficar ligadíssimo aí, tá? Tô ajeitando aqui o microfone, Pra gente poder fazer uma aula bacana aqui, tá? E aí, a professora Angélica te convida a ficar ligadinho aí, viu? Preparado aí, Pra gente poder estudar aqui um conteúdo, como eu disse, que é importantíssimo para você. Hoje, pessoal, a professora Angélica vai jogar na tela aí, viu? Você que está chegando aí agora, tá? Professora Angélica Vasconcelos aqui. Prepare sua água, prepare seu café, Assim, pega lá, corre lá rapidão e volta para sentar, para assistir o nosso encontro aqui, que é muito bacana. Hoje nós vamos falar sobre verbo. Verbo é classe de prova de concursos atuais. Não adianta, tá? Você virar para mim e falar assim, professora Angélica, verbo vai cair em prova? Vai. Verbo é situação de prova para mim, para você, de todas as provas de concursos públicos. E o verbo abençoado, bonitinho ali, maravilhoso, está aí, ele se apresenta de várias formas no concurso, tá? A primeira dela é entre tempos e modos verbais, Entre aí os tempos e os modos verbais. Então, a professora Angélica vai jogar para você na tela aqui, para você poder acompanhar, já sabendo que isso aí da importância desse conteúdo, de se estudar esse conteúdo. E já inicio também aqui com você, te convidando. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva, aperte o sininho das notificações, para que você possa ficar ligada aí a tudo que rola aqui, com destino à sua aprovação nesse concurso aí da Fundase, Socioeducativa aí do Rio Grande do Norte. Beleza? Então, vamos lá. Então, a professora Angélica vai jogar na tela aqui para você. Seguimos. Olha aí o que nós temos. Nós temos aí o seguinte, Que a classe do verbo, como nós já conversamos da necessidade dela em prova, é a classe que exprime o quê? Nós precisamos saber a essência, das classes gramaticais, o conceito das classes gramaticais. E o verbo é a classe que exprime o quê? Ação, estado, fato, fenômeno da natureza. Temos tudo isso aqui no slide exposto de uma forma muito tranquila pra gente. Então, olha só. Ação, estado, fato, fenômeno da natureza. Bom, vamos dar um giro aqui, onde nós vamos relembrar as estruturas de um verbo. Porque se as classes gramaticais são situações de prova para a gente sabe da importância do verbo, pode cair qualquer coisa ali relacionada a ele, tá? Então, assim, nós precisamos lembrar, relembrar, reconhecer, conhecer que o verbo ele possui como estrutura o radical, a vogal temática, a desinência, mas o verbo não possui como estrutura o quê? O sufixo, tá? Então, nós não temos sufixo no verbo. Se você praticar alguma questão aí, viu, para a sua prova, onde vai falar do sufixo no verbo, deleta essa condição. Por quê? Porque nós não visualizamos sufixo no verbo. Então, entenda. Quais são as estruturas que o verbo tem, professora Angélica? O verbo tem radical, o verbo tem vogal temática, o verbo tem desinência. O verbo não pode ter sufixo. Por que você me fala isso, professora? Porque o radical é a parte invariável do verbo, A vogal temática é uma vogal que se junta ao radical para formar o tema. E existe também a desinência, porque a desinência é aquela terminação do verbo, tá? Isso nós chamamos de desinência, tá? É aquela terminação do verbo. Então, se toda terminação do verbo no ato da conjugação nós chamamos de desinência, óbvio que ali não aparece sufixo, porque o sufixo é a terminação de palavras, É aquela estrutura que fica no final de palavras. No verbo, nós não temos o sufixo. No verbo, nós temos o que fica ao final do verbo ali, no ato da conjugação, nós chamaremos de quê?
de desinência. Combinado, pessoal? Então, beleza. Seguimos aí. Olha só o que nós continuamos aí, tendo aí. Olha aí. Nós entendemos que nós temos também a conjugação. Nós precisamos relembrar a conjugação de um verbo, porque vai que na sua prova cai a seguinte situação, onde existe ali a questão, né, vai te dar um verbo destacado e te pedir para avaliar, né? Se ele faz parte da primeira, da segunda ou da terceira conjugação, entre outras coisas do verbo que podem acontecer ali para você. Enfim, o que nós vamos entender aqui? Quando o verbo faz na conjugação, ele faz parte da primeira pessoa, ele termina em ar. Quando ele faz parte da segunda pessoa, ele termina em er. E quando ele faz parte da terceira pessoa, ele termina em ir, tá? Então, nós temos aí o quê? Ar, er, ir. Olha só, tá vendo? Todos os verbos, então, terminados em ar, faz parte da primeira pessoa. Os que terminam em er faz parte da segunda e os que terminam em ir faz parte da terceira pessoa ali. Beleza? Então, nós não temos dificuldade de associar e vamos continuar o negócio aí, então. Olha só, agora, aí na prova vem aí, por exemplo, caminhávamos, né? Para você poder entender bem o que a professora Angélica está colocando aqui para você. Caminhávamos, por exemplo, nós temos lá, aí te pede, né? Ele faz parte de tal tempo verbal e ele também faz parte da primeira conjugação, ou da segunda ou da terceira, né? Tipo assim, vamos colocar da primeira conjugação. Será que está correto? Lá na questão, você está vendo a forma caminhávamos. O que você tem que fazer? Você tem que voltar para a forma básica. Opa, caminhávamos vem de caminhar, né? Da ação caminhar. E aí você associa, olha, quando eu voltei para a forma básica, o verbo está ali terminando em ar. Tá vendo qual é a importância? Como é muito importante a gente associar? Pois é. Então, se caminhar, nós temos ali, né? Essa situação do caminhar, sabendo que o verbo está terminando em ar, na forma básica, então ele faz parte, sim, da primeira conjugação. Ok? Então, vamos continuar, porque a gente tem outra coisa do verbo para tratar em contexto de aula aqui com você. Deixa a professora Angélica te fazer um convite. Você que ainda não adquiriu o nosso preparatório, tá? Saiba que ele está com muita qualidade para você, né? Para que você possa obter êxito na sua aprovação aí. Lembrando, se você adquirir o nosso preparatório e não gostar, você tem 7 dias para você poder pedir seu reembolso. É muito importante e é muito bom que você conheça, né? Porque às vezes você tá aí, eu vou adquirir ou não vou adquirir, né? Eu compro ou não compro esse negócio? Vai lá, acesse a nossa plataforma, adquire o nosso preparatório. Eu tenho certeza que você vai gostar e muito, porque principalmente aí no conteúdo de língua portuguesa, nós temos muita coisa, né? Muitos itens a serem estudados e está tudo exposto lá na plataforma com muita clareza para você poder conseguir melhorar o seu desempenho aí em língua portuguesa. Beleza? Então vamos lá, né? Vamos correr aí e adquirir o nosso preparatório. Beleza? Então vamos lá. Aí voltando para cá agora, olha o que nós temos aqui. Os modos e os tempos. Isso aqui eu vou dizer para você, isso que você está visualizando aqui agora é situação de prova, tá? Corre, assim, 70% de chance de cair na sua prova. Então, vamos prestar atenção. Você já viu quando lá na prova, às vezes, né, as questões que você vai praticar também, ou se você já fez outros concursos públicos, você já deve ter observado que cai assim. O verbo acontece no futuro, do presente, do indicativo. Ou o verbo acontece no pretérito perfeito do subjuntivo. Ou o verbo acontece no pretérito mais que perfeito do fulano de tal. Aí você vira para mim e fala comigo assim, Angélica, professora, como é que eu vou saber que o modo é indicativo, que o modo é subjuntivo, que o modo é imperativo? Professora, eu confundo esse negócio todo. Então, o que acontece? Antes de você, a gente precisa ter conhecimento disso. Antes de você estudar os tempos que existem dentro de cada modo, nós, que nos preparamos para a prova, né, do Socioeducativo do Rio Grande do Norte aí, nós temos que saber os modos do verbo primeiro, para depois a gente sofrer com os tempos de cada modo. Então, o que eu fiz? Eu trouxe primeiro para você aqui os modos de cada tempo. Olha só, nós temos o modo indicativo, que é o modo da certeza da ação. Pense você que está aí me assistindo, né, juntamente comigo aqui, que
todos os verbos que são conjugados no modo indicativo, independente que seja no pretérito passado, né? No presente ou no futuro, todos os verbos do modo indicativo devem exprimir certeza da conjugação, clareza no ato de conjugar. Por exemplo, olha, vamos pegar o verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta. Olha a minha clareza, olha a minha certeza. Eu canto, tu cantas, ele canta. No presente. Nem conjuguei tudo. Vamos pegar o mesmo verbo cantar no pretérito. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Agora vamos para o futuro, no modo indicativo ainda, olha. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Olha a convicção, olha a certeza, olha a convicção aqui da ação conjugada. Olha a certeza que eu tenho aqui da ação conjugada. Tá vendo? Então, isso são verbos, né? Eu tenho verbos, isso é o que? O modo indicativo. Independente de qualquer verbo que acontecer, quando ele está no modo indicativo, eu tenho o quê? A certeza da ação. Eu conjugo com convicção, eu conjugo com certeza. Tá vendo? Pois é. Aí o que acontece aqui também? Eu preciso ser muito claro em relação a isso aqui. Olha só. O modo subjuntivo agora. Olha que delícia o modo subjuntivo. Presta atenção no modo subjuntivo aí. Olha só. Quando eu tenho aqui o modo subjuntivo, eu entendo que ele faz o quê? Olha só. Ele indica uma possibilidade. O subjuntivo não é como o indicativo, onde eu tenho lá no indicativo a convicção, né? Não. No subjuntivo eu tenho a possibilidade da ação, tá vendo? Eu tenho ações possíveis de acontecerem, viu? Então eu tenho isso aí, né, no modo subjuntivo. Então, olha só aí o que nós temos. Teu exemplo foi bem claro, né? Se você trabalhasse, eu ficaria feliz. Tá vendo como é que funcionou aqui? Por que eu falo isso? Porque eu tenho a possibilidade da ação. Tá vendo? Geralmente, você que está aí do outro lado precisa saber, né, que se prepara aí para esse concurso aí, né, da Fundase, que é o socioeducativo aí do Rio Grande do Norte. Você que se prepara, a professora Angélica tem que dizer para você o seguinte: o subjuntivo, geralmente, tá, é conjugado com auxílio de 3 palavrinhas, geralmente, tá? As palavrinhas que, as palavrinhas se e a palavrinha quando, né? Que, se ou quando. Geralmente, no subjuntivo, nós usamos o que para as ações no presente, o se nós usamos para ações no passado e o quando nós usamos para ação no futuro, beleza? Então, nós temos aí, né, o que, o se e o quando, ok? Pois é, nós temos tudo isso aí acontecendo. Então, lembrando, né, e voltando aí à ideia do subjuntivo, que nós temos aí o quê? Ações que são possíveis de acontecer. Possíveis, não é certo, não tenho certeza, né? Porque o subjuntivo é o modo da possibilidade, é o modo da hipótese, o modo hipotético, tá bom? Vamos lá, então, o modo que determina aí uma condição, né? Se acontecer tal coisa, vai acontecer outra, né? Quando acontecer tal coisa, vai acontecer outra, tá? Então, eu tenho isso aí no subjuntivo. Agora, o imperativo é o modo da ordem. Olha que delícia o imperativo. Eu costumo dizer, pessoal, que o modo imperativo é o modo mais bacana de prova, porque ele é tão tranquilo que praticamente nem acontece. O indicativo, ele é o modo que contém muitas particularidades e ele é o modo que mais acontece em situação de prova pra gente. O subjuntivo, ele vem em segundo lugar em relação a ocorrências de prova. Por isso que eu estou dizendo para você, essa parte é parte para você estudar. Não adianta. Se você não souber tempos e modos verbais, muita calma na hora lá na prova então, tá? Você precisa saber isso aí, viu? Porque uma questão dessa daí é quase que 100% sua prova. Então, olha, já aconteceu na sua prova. Então, olha só agora. O imperativo, ele fica em terceiro lugar em relação à cobrança, né, em situação de prova. Por que eu falo isso com você e com convicção? Porque o modo imperativo, ele é o modo da ordem. E nesse modo, nós só temos a presença de um tempo verbal, que é o presente. Olha só. E esse tempo presente se subdivide, né, em presente afirmativo ou presente negativo, tá? Então, nós temos somente aí
um tempo verbal. Então, por isso que o imperativo ele é mais tranquilo de acontecer, né? Se ele acontecer em prova, ele é mais tranquilo. Claro que quando você adquire o nosso preparatório, eu explico tudo para você, porque tem algumas particularidades dentro do modo imperativo, assim como também tem no subjuntivo, assim como também tem no indicativo, e é tudo exposto de uma forma muito bacana para você. Então, vale muito a pena, muito, muito mesmo, tá? Você que está aí do outro lado, adquirir o nosso preparatório e garantir aí a sua aprovação. Então, olha só, vamos continuar agora tratando do tempo do modo indicativo. Os tempos que existem, e você aprendeu aí, ou melhor, você revisou comigo aqui, nós estamos revisando o quê? Os modos do verbo e agora nós vamos para os tempos dele, tá? E o modo indicativo possui presente, pretérito e futuro. Olha só, isso existe no modo indicativo, tá? Todos esses tempos aí, presente, pretérito e futuro. É claro que no modo indicativo, o presente é o tempo da atualidade, né? Nós temos aí o tempo atual, tá? Todas as ações acontecendo na atualidade, né? O pretérito, ele já é a ação passada. E você precisa estudar, precisa relembrar que o pretérito, ele se subdivide em 3, né? Dentro do modo indicativo. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito, tá? Então, nós temos aí, né, essa situação do pretérito aí acontecendo. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Então, você precisa saber aí, como é que eu posso dizer, todos esses tempos, né, para você poder conseguir acertar. Já adianto para você, que por isso que é bom você adquirir preparatório, né, que você estuda bacana ali de forma tranquila. A professora Angélica coloca lá no nosso preparatório uma tabelinha, coloquei, né, lá uma tabelinha, um macetinho para você poder aprender a identificar esses tempos de uma forma muito mais precisa, viu? Então, por isso que eu falo, né, que é muito bom estudar aí conosco para você poder ficar ciente aí e sabendo todos os macetinhos bacanas, né, que você precisa aí para poder te auxiliar no estudo do verbo. Nosso tempo aqui é muito preciso, a gente tem que passar o máximo de conhecimento, né, possível aí e vamos lá, a gente segue. Olha só, aqui, agora, a professora Angélica trouxe, eu entendo que você está estudando aí do outro lado, hein? Então, vamos lá. A professora Angélica trouxe aqui agora os tempos do subjuntivo. Olha que delícia da gente ver. Esses tempos do subjuntivo, o que acontece neles aqui? Olha só. Eu tenho também, assim como no indicativo, eu tenho também o quê? Eu tenho o presente, eu tenho o pretérito e eu tenho o futuro. Mas observe muito bem, olha só, observe muito bem aí de acordo comigo, o quê? O que eu quero que você observe aí? Olha só que delícia que nós estamos vendo aí agora. Quero que você observe muito bem de acordo comigo aí, juntamente comigo, quer dizer, que no presente, beleza, nós não temos subdivisão, porque o presente é o tempo da atualidade, tá? Beleza. O pretérito, ele se subdivide em 3, da mesma forma que lá no modo indicativo. Nós temos, e tanto no indicativo quanto aqui dentro do subjuntivo, o quê? O pretérito imperfeito, o pretérito perfeito e o mais que perfeito. Olha só, nós tivemos aí, né? Pretérito perfeito, perfeito, mais perfeito. Só que, presta atenção agora. O pretérito perfeito, aqui dentro do subjuntivo, ele tem que acontecer, o pretérito perfeito, ele tem que acontecer somente em forma de locução verbal. Lá no indicativo não é assim, aqui no subjuntivo é. O pretérito perfeito do indicativo, ele acontece de outra forma, tá? Por isso que é importante você estudar aí de forma tranquila, precisa, para você saber todas as informações. O pretérito perfeito aqui no subjuntivo, ele tem que acontecer obrigatoriamente e exclusivamente em forma de uma locução verbal. Assim como o pretérito mais que perfeito também. Por isso que eu alternei a ordem e coloquei o imperfeito primeiro, porque ele não traz observação nenhuma, e trouxe logo depois o perfeito e o mais que perfeito, porque esses dois precisam acontecer em forma de locução verbal aqui dentro do modo subjuntivo, tá? Agora, o futuro, né, aqui dentro do subjuntivo, ele se subdivide. Olha o que vocês estão vendo aí. Nós temos aqui futuro simples
e nós temos aqui futuro composto. Lembrando, tá? Lá no modo indicativo, o futuro ele acontece de um jeito diferente, tá, pessoal? Lá no modo indicativo nós temos futuro do presente e temos futuro do pretérito, lá no indicativo. Aqui no subjuntivo nós temos futuro simples, olha aí no final do slide, e temos futuro composto. E atenção ao futuro composto, por quê? Porque ele, olha só, porque ele vem, o futuro composto, em forma de locução verbal também. Então, devemos ter muita calma na hora aí, né? Pra gente não sofrer, tá vendo? Pois é. E é estudar, né, pessoal? A gente sabe que nós estamos aqui em um momento, né, muito breve no canal do Vale. Graças a Deus a gente tem a oportunidade de trazer conhecimento de forma free para você que está aí do outro lado, né, que se prepara para esse concurso aí, do Socioeducativo do Rio Grande do Norte. Então, assim, a professora Angélica sabe da necessidade da língua portuguesa na sua vida, e português é muito importante. Você precisa, você que ainda não parou para se atentar a isso, precisa ter toda a atenção, porque português é diamante de prova de concurso público, gente. É isso mesmo, Brasil. Português é diamante de prova de concurso público. E nós devemos ter essa maturidade, né? Assim, e sabermos, aproveitarmos, igual nós estamos aqui agora, em um momento de aula, né? Às vezes a professora Angélica não vai no bate-papo ali para poder olhar, porque é muita coisa que a professora quer atribuir com você aqui em um espaço, em um curto espaço de tempo, né? Mas nós estamos aqui transmitindo com qualidade para você um conteúdo muito bacana. Só que não temos como a gente tratar tudo, né? Então, por isso que a gente fica convidando. Vamos lá, vamos adquirir o nosso preparatório. Por causa disso, entendeu? Porque você estudar ali com tranquilidade é muito bacana. E saber que você está no direcionamento certo, isso é muito bom, né? Agora, olha só, eu vou jogar para você aqui os tempos que existem no modo imperativo. Olha aí o que eu falei agora há pouco. Nós temos aí o presente, né? A professora Angélica vai parar aqui rapidinho para tomar uma água. Vamos lá. Temos aqui o presente, olha só. E esse presente, olha o que a gente tem aqui. Então, é o que eu disse agora há pouco, eu comentei sobre isso com você. O imperativo é o último modo de ocorrência de provas, né? É o que eu falei. Primeiro a gente vê geralmente o indicativo, depois a gente vê o subjuntivo e, por último, a gente vê o imperativo. Por quê? Porque o imperativo, dentro dele aqui, o que aconteceu aqui dentro do imperativo? Aconteceu somente o presente. Olha só, tá vendo? Dentro do modo imperativo. Então, só existe no imperativo o tempo presente e esse presente ele se subdivide, tá? Em presente afirmativo ou presente negativo, tá? Então, aqui ainda para facilitar ainda mais, existem somente esses dois tipos de presente, né? Presente afirmativo, presente negativo. E aí, o que acontece aqui também, tá? Que é muito válido isso aqui pra gente. O que acontece aqui também? Cuidado, porque olha, eu coloquei aqui para você poder revisar, prestar atenção, olha só, cuidado, tá? Nesse imperativo, as únicas pessoas, isso é muito importante você saber, as únicas pessoas que sofrem alteração de conjugação é o tu e o vós, viu? Dentro aqui do modo imperativo. Então, por isso que é bom, né? Lá no nosso material, na plataforma, no nosso preparatório, nós temos uma tabelinha onde a professora Angélica te explica ali, só que é muito bom você saber aqui, para você poder consultar, né, revisar, enfim, saber da importância, que no imperativo, o tu e o vós têm particularidades para a conjugação, né, para as suas conjugações ali, nas pessoas tu e vós. Há uma modificação, né, uma oscilação na conjugação do tu e do vós ali, beleza? Pois é, aí nós vamos pular para outra coisa agora, olha só. Professora Angélica agora vai trazer para você aqui, que é muito importante também você saber, tá? É o seguinte, as formas nominais, olha aí, e também as vozes verbais. Ah, professora Angélica, lá não caiu o verbo, não, lá no meu cronograma fala classe de palavras. Se fala classe de palavras, você está diante, como eu já disse aqui agora há pouco, vamos dizer assim, da classe que mais acontece em situação de prova atual de concurso público, né? Que é o que a gente já brincou aqui agora há pouco, a gente já conversou, que é o verbo. Então, tudo é possível para aquele que crê, né? Vamos brincar assim, dentro do estudo do verbo, tá? Inclusive, isso que você vai visualizar aqui agora. Cuidado, tá? Por quê?
Porque essas formas nominais e as vozes verbais são possibilidades de prova. Então, olha aí, dentro dessas formas nominais, você está visualizando aqui o que? O gerúndio, olha só, o particípio e o infinitivo. Então, cuidado, você tem 3 formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Olha como elas acontecem aí pra gente, tá? Nós temos aí, né, o abençoado do infinitivo, o abençoado do gerúndio, o abençoado do particípio, tá vendo? Pois é. E aí, identificar essas formas em prova é simples. Você bate o olho lá naquilo que você acha que é verbo, né? Que você sabe que é verbo. E ele tá terminando em ar, ir. Ele não é verbo ali, tá? Não é. Ele é forma nominal do infinitivo. Por quê? Porque esse suposto verbo que você viu, ele está terminando ali, lá visível para você na questão, na alternativa, no enunciado, ele está terminando em ar, ir. No gerúndio, quando você bate o olho, olha só como é engraçado, quando você bate o olho naquilo que você acha que é verbo, tá? Aí você entende que não é. Por que você entende que não é? Porque o verbo ali, ele não é verbo, ele é forma nominal. Mas por quê? Porque está terminando em NDO. E quando o verbo termina em NDO, ele é forma nominal do quê? Do gerúndio. Ele está em forma nominal do gerúndio, tá vendo? Ele não é um verbo, tá? Ele é uma forma nominal do abençoado do gerúndio, beleza? E aí, quando você para no contexto, visualiza um suposto verbo terminando em ado ou ido, ele não é verbo, ele é forma nominal do particípio. Olha que delícia, olha que coisa fantástica, olha que situação maravilhosa de você entender. Porque você olha ali, você vai pensar que é verbo. Você está vendo um verbo na forma básica, você pensa que é verbo, mas não é. É uma forma nominal, né? Ah, tá terminando em ar, ir. É uma forma nominal do infinitivo. Ah, tá terminando em NDO, é uma forma nominal do gerúndio, né? É a forma nominal chamada de gerúndio. Ah, tá terminando em ado ou ido, é a forma nominal do particípio. Tá vendo como funciona? Pois é, isso é muito bacana. E aí a gente vai continuar aqui com o estudo das vozes verbais. Rapidinho para você poder entender, e eu gostaria que você entendesse muito ainda, o seguinte: as formas nominais, elas são de extrema importância, as formas nominais, as vozes verbais, tá? Desculpe-me. As vozes verbais aí são de extrema importância para a gente. Por que eu falo isso com você que tá aí e me assiste agora, né? Aqui no canal. Por quê? Porque lá na prova pode pedir assim, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, e você precisa saber isso, não é verdade? Você precisa ter conhecimento disso, né? A gente sabe da importância aí dessas vozes verbais. E aí acontece o seguinte, olha, quando o verbo está na voz ativa, vamos prestar atenção comigo aqui agora. Quando o verbo está na voz ativa, ele está praticando uma ação. Olha só como funciona, tá? Pra gente poder relembrar. E você que ainda não se atentou a estudar isso aí, essa parte do verbo, vamos correr que ainda dá tempo, né? Então, olha só. Quando o verbo está na voz ativa, ele está praticando uma ação. Aí a gente entende que quando ele se encontra na voz reflexiva, ou melhor, quando ele se encontra na voz passiva, eu vou trazer para cá para você pra gente seguir aí o schedule direitinho. Quando ele se encontra na voz passiva, ele está sofrendo uma ação. Olha só, o sujeito sofre uma ação, né? Exposta pelo verbo ali ou pela locução verbal. Então, quando nós estamos na voz ativa, o sujeito pratica a ação, o verbo está lá, né? O verbo ativo, praticante de ação. Quando nós temos voz passiva, o sujeito está sofrendo, o verbo vai estar ali fazendo o sujeito sofrer, né? Estará fazendo o sujeito sofrer. A gente sabe que a voz passiva se subdivide, né, em passiva sintética e passiva analítica, tá? Na passiva analítica, geralmente, tem uma locução verbal ou um tempo composto. Na passiva sintética, geralmente nós temos ali sempre, né, o verbo mais o se, tem todas as particularidades com relação a isso aí. E na voz reflexiva, nós temos o quê? Um sujeito que pratica e sofre a mesma ação que ele praticou. Então, esse quesito voz verbal, volto a dizer para você que está aí do outro lado juntamente comigo,
Em se tratando do estudo do verbo, professora Angélica, você podia só dar uma aula de locução verbal, de vozes verbais. Professora Angélica, você podia só dar uma aula de tempos verbais. Mas olha a importância de você ter conhecimento das principais situações de prova para você no que diz respeito ao estudo do verbo, tá vendo? E é isso que a gente quer, né? Trazer o máximo de conteúdo para você aqui, de conhecimento com você aqui, porque aqui é uma soma, né, daquilo que você está estudando, que você vem geralmente revisar ou até mesmo aprender. Então, a gente trazer isso aqui para você entender o máximo de coisas aí, numa condição aí precisa de tempo. Então, a professora Angélica vai encerrar o nosso encontro aqui no canal agora, dizendo para você estudar, tá? Não desista dos seus sonhos. Você sabe que esse concurso aí do Rio Grande do Norte é a prova que você quer fazer, ou às vezes você está começando a fazer concurso público, agora é a primeira prova, né? O primeiro concurso seu. Então, tenha dedicação, tenha disciplina, isso é muito importante para você, viu? E olha, eu acho que eu já te convidei, né? A inscrever no nosso canal, apertar o sininho das notificações para você ficar ligada aí em tudo que rola aqui todos os dias com destino à sua aprovação. Olha, professora Angélica deixa um beijo para você aí do outro lado, viu? E mais uma vez o desejo de bons estudos aí e boa sorte. Até mais aqui no canal do Vale Concursos, viu? Um abraço, fui! Tchau, tchau!